Bom dia, na paz de Cristo, um ótimo dia abençoado para todos vocês. Estamos aqui, agradecer mais uma vez a todos os novos inscritos. Agradecer de coração que vocês que estão se inscrevendo, que são novos aqui no canal, possam assistir o vídeo até o fim. Eu sei que vivemos em um mundo que as coisas tendem a ser consumidas de uma forma mais dinâmica, né? Sei que tá corrido. Sei que tá corrido. É corrido o nosso dia a dia, né? Mas eu acho que quando se trata do Senhor, a nossa dedicação ela deve ser integral e dedicarmos um tempo realmente considerável ao Senhor, né? Então, que vocês possam refletir sobre isso, tá bom? Que vocês possam curtir, deixar um comentário se possível, compartilhar se vocês gostarem, ou deixarem um joinha para baixo se não gostarem, né? Como eu costumo dizer nos meus vídeos, estou aqui para servir, né? A palavra diácono tem como referência a isso. Servo, servir ao próximo. Nós temos que servir. Então vamos lá, começando mais um dia. Quero começar com esse devocional para nos fortalecer, né? Para estarmos sempre com a mente no Senhor. E o título desse texto é O Soldado Derrotado. A gente se depara muitas vezes com batalhas que parecem impossíveis de enfrentarmos, né? Mas nós temos que entender que faz parte da vida do cristão passar por tribulações. Assim nosso coração é forjado, assim nós somos moldados, mas o Senhor ele nunca coloca um fardo maior do que a gente não pode carregar, ok? Então persevere. O texto de Lucas 14:31 começa assim, ó. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Então o rei vai ponderar, pô, será que eu consigo enfrentar aquele rei ali? Ele tá com 20.000 e eu só tenho 10.000. Ao sermos chamados do mundo, Jesus estabelece critérios para seguirmos, certo? O Senhor estabelece critérios. A renúncia é a primeira delas. Essa é a cruz que carregamos até a nossa morte ou até a volta de nosso Senhor. Além da renúncia, somos alistados em um exército espiritual para defendermos as trincheiras da fé. Na nossa família, no emprego, no ambiente social. Esse ainda não é o principal, de nos afastarmos de pai, mãe, irmãos, filhos, do que for preciso pela fé, desde que essas pessoas queiram nos afastar do caminho do Senhor. Então é uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha, temos que ponderar. Ao aceitarmos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, há uma condição ainda mais criteriosa: perder a batalha pela fé. Estranho, né? Pensar, nossa, como assim perder a batalha pela fé? Sim, iremos perder a batalha. Jesus enfatiza: pondere, você consegue enfrentar o exército inimigo mesmo com um contingente bem menor que o seu? Pondere, analise antes de entrar nessa luta, pois é isso que iremos e enfrentaremos. Enfrentaremos, né? Eu coloquei errado aqui. Enfrentaremos, ok? Vamos lá. Ó. Em Apocalipse 13, 7 e 8 diz: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Alguns podem achar assustador, mas nós, como bons soldados, nos agarramos ao que o nosso sumo general nos instruiu. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Seremos como soldados derrotados aos olhos do mundo, mas venceremos aos olhos do Senhor. Então nós temos que entender que a nossa carne ela vai perecer, a nossa carne ela pode ser, aos olhos do mundo ou do inimigo, uma vitória para eles, mas momentânea. Porque a nossa busca, a nossa coroa está fora dessa terra, está na eternidade, está em recebermos a coroa da vida. Em termos compaixão, misericórdia,
abandonarmos as coisas que nos afastam do Senhor. Então são renúncias, são ponderações que nós temos que fazer durante o nosso dia a dia. A nossa busca não deve ser de forma alguma uma estadia permanente nessa terra. As pessoas estão lutando, gastando toda a sua energia, toda a sua força, brigando muitas vezes, esmurrando ali o vento, né, como diz Paulo, e sem propósito nenhum, porque o nosso propósito principal é o Evangelho, é levar o Evangelho para arrependimento das pessoas, e principalmente da nossa família. Essa carne é passageira, mas a glória que nos aguarda, o que prometeu nosso Senhor, é eterno. Como nos alerta Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os filhos da desobediência só têm essa vida como referência. Tirar a vida de um cristão. Não dá a eles poder sobre a vida, de forma alguma, porque a nossa âncora está sobre aquele que venceu a morte e detém a vida. Então a nossa fé está no Senhor. Ele morreu e ressuscitou. E nós cremos nisso. Nós que somos cristãos, nós temos que entender que nós vamos sofrer. A nossa vida, tem cristãos que, irmãos da fé, que vão ter entre aspas, assim, mais condições ou mais facilidades. Outros vão sofrer. A igreja do Senhor, em diferentes partes do mundo, ela passa por tribulações diferentes. O cristão aqui no Brasil, ele acha que não vai passar por tribulação, mas interessante, mas a igreja do Brasil não é só no, a igreja do Senhor não é só no Brasil. Olha a igreja do Senhor na Nigéria. Perseguidos e mortos. No Oriente, na China. Então, gente, a gente tem que entender que a igreja do Senhor está espalhada pelo mundo. E cada igreja, cada parte, cada membro do corpo do Senhor está passando por uma tribulação diferente. Nós no Brasil estamos passando por outra tribulação. Por mais que o país tenha dificuldades políticas, a questão não é essa. A questão é quantos falsos profetas tem aqui, quantos que se dizem apóstolos, quantos lobos tentando destruir o celeiro do Senhor por dentro. Então é só ver quantos inimigos fantasiados de cristãos estão tentando minar a fé de muitos. E muitos se afastam às vezes por usar uma referência ruim. Mas é engraçado que as pessoas nunca pegam uma referência boa para se espelhar, né? As pessoas que são o reflexo do Senhor Jesus. Igual Paulo fala, né? Sejais meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que analisar como essas pessoas, com que critério? Com a palavra. Não tem como fazer outro critério se não for pela palavra do Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Entenda isso. O Senhor, Ele nos concede a coroa da vida. Que você pondere sobre as batalhas que você vai enfrentar. Serão muitas. Nós vivemos um mundo de muitas facilidades, principalmente no nosso país. Mas saiba que seguir o Senhor requer abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas que o nosso coração muitas vezes está inclinado, onde nosso coração tende a colocar, achar que aquilo ali é uma riqueza nesse mundo. Mas pelo contrário, requer sacrifícios, requer uma vida de santificação, de separação de muitas coisas que ponderadamente ali vai nos afastando, quase como uma onda no mar, né? Aos poucos a gente vai sendo arrastado e nem percebe. Então por isso que a oração, estar em comunhão com o Senhor, sempre pensando, falando com Ele constantemente, isso é uma oração também. Que você possa ter um dia abençoado, fortalecido e perseverar. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Um dia abençoado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.